A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Para a gente dar início a mais um culto, noite de libertação. Hoje à noite que o Senhor vai operar grandemente em nossas vidas, amém? Esse lugar é um lugar apropriado, um lugar propício para o Senhor manifestar a sua glória. Quando o povo se reúne, quando o povo de Deus se reúne, aleluia, com a sua voz, o seu clamor, o Senhor derrama dos céus as suas bênçãos. Eu creio que hoje não vai ser diferente. Tem sido terças-feiras ao qual o Senhor tem marcado a nossa vida com libertação. A palavra do Senhor é liberta. Nós estamos aqui ouvindo aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos instruir. E a nossa luta é uma luta diária, muitas das vezes com a gente mesmo. Mas no Senhor nós somos mais que vencedores, amém? E eu queria te convidar para fazer essa leitura de abertura que está em João 4,14. E vai dizer assim para mim e para você, o Espírito Santo de Deus. E tem algo para liberar hoje nessa noite, algo especial, que vai dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Vamos ler mais uma vez? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A água que vem do trono de Deus para mim e para a tua vida faz jorrar das nossas vidas, aleluia, uma fonte para a vida eterna. A água que Deus tem para mim e para a tua vida é aquela que sacia a sede. Esse texto aqui vai falar sobre a mulher samaritana, a mulher que estava no poço, que ia ao poço buscar água, uma água para saciar a sede física. Uma água que com certeza ela ia utilizar, ela ia consumir aquela água e ia acabar a qualquer momento. E ela tinha que voltar àquele poço de novo, de repente todos os dias da sua vida, aquela era a rotina daquela mulher, mas havia uma sede que ia além da sede física, que era uma sede que estava no interior daquela mulher. E Jesus, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe a nossa necessidade. E sabendo o mestre disso, Ele marcou um encontro com aquela mulher na beira daquele poço. E naquele dia o Senhor Jesus marcou a história daquela mulher, oferecendo a ela uma água especial, uma água que traria cura para as suas necessidades, uma água que saciaria a sua sede. E ela nunca mais teria sede ao qual ela passava na sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu não sei o que você tem entregado na mão do Senhor. Eu não sei o que você tem lançado diante dele. Mas creia que Deus é poderoso para salvar e saciar as suas necessidades. De repente é uma carência emocional ou espiritual, não importa. Para Deus não há impossíveis. Hoje Ele está aqui. Aleluia, Ele marcou esse encontro contigo, Ele marcou esse encontro comigo. E Ele se apresenta para você nessa noite e diz: prazer, eu sou a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte que quer produzir na vida dos seus filhos uma água que jorra para a vida eterna. Uma água que vai produzir vida. Aleluia. E que você possa beber
Aleluia, beba da água da vida. Aleluia, consuma mesmo esta palavra. Conheça o dom de Deus que é Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou por amor da tua vida, por amor da sua igreja, por amor da humanidade. Aleluia, amado Deus, eterno Pai. Entramos na tua presença nessa noite, porque necessitamos dessa água e queremos beber desta água, Pai. Ah, Deus querido, Deus santo, queremos andar na tua presença. Deus, confirma em nós o teu chamado, confirma em nós o teu propósito. Paizinho querido, se porventura mentes cativas aqui nessa noite, Pai, hoje é noite de libertação, de cura, e nós cremos na libertação. Pai querido, nós cremos no teu mover através do teu Espírito Santo nas nossas vidas, que venha produzir vida, Senhor. Que a tua água venha produzir vida, que a tua água venha jogar em nós, trazendo vida e trazendo toda a terra seca, fazendo produzir bons frutos, Senhor. Nós tomamos posse nessa noite, Pai. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Deus querido, nos ensina, Pai. Nos conduz nos teus caminhos, que é perfeito. Nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Que a tua justiça prevaleça em nós. Que a tua graça, Senhor, e misericórdia sejam as nossas aliadas, Senhor, dia após dia. E que a tua prosperidade, Deus querido, reine em nossas vidas. Não é uma prosperidade de finanças, Senhor, mas é uma prosperidade de abundância no teu Espírito, Pai. Queremos ser cheios nessa noite, Senhor. Queremos ser cheios da tua graça, da tua glória. Pai querido, Pai amado, toma a direção desse culto. Trabalha conforme o teu querer, opera segundo o teu efetuar. Nós colocamos as nossas vidas, nos rendemos a ti nessa noite. Ah, Deus querido, seja bem-vindo. Essa é a oração que fazemos a ti. E te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só uma fonte de água viva. E essa fonte está aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Adore Ele. Louve Ele neste momento. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo entre os louvores. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, as forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Deus ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor. Deus com a gente exalando vida.
presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Toma posse nisso, porque o Senhor nos ungiu e Ele nos deu essa missão: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Na palavra do Senhor está a libertação. Aleluia. O Senhor é grande, nós te exaltamos, Pai. Nós queremos cantar da tua grandeza, Pai, porque tu estás acima de todas as coisas. A tua igreja engrandece o teu nome. O único soberano que governa as nossas vidas. Aleluia. Grande é o Senhor e muito de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Yeah.
Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos entregar nas mãos do Eterno as nossas causas. A palavra de Deus já no livro de Tiago vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nesse momento nós vamos clamar ao Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Eterno, Pai de amor, de misericórdia, Deus Santo e Poderoso, nós queremos te louvar, exaltar, adorar o teu santo nome, porque só tu, Deus, é digno de toda honra e toda glória. Ah, Senhor amado, nós queremos entregar, Senhor, diante de ti as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas causas, porque nós não podemos, mas tu podes. Tu és o Deus do impossível, o Deus que já, o Deus que faz, o Deus que já preparou tudo de antemão para que nós pudéssemos andar na tua presença. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante de ti a vida de cada um que entrou aqui nessas portas. Cada um aqui tem uma causa, cada um aqui, Senhor, tem uma questão que só o Senhor pode resolver. Pai, aquilo que eu não vejo, aquilo que os meus olhos são impossíveis, para ti, Senhor, não há impossíveis, porque tu és o Deus de Deus, tu és o Deus fiel, é o Todo-Poderoso, é o soberano e único. Ah, Pai, contempla meu irmão, contempla minha irmã que clama, Senhor, pela libertação de um espírito. Ah, Deus, nós pedimos quebra as cadeias, as correntes que vem aprisionado, Senhor, quantas vidas nos dizem, Senhor. Ah, os mais libertos, Senhor. Ah, liberta, transforma, restaura. Pai, simplesmente nós queremos entregar diante de ti as famílias, tantas famílias, Senhor, que estão sendo destruídas pela intolerância. Ah, Pai, pela falta de amor, pela falta de harmonia no lar. O Senhor vem entrar de uma forma especial e mudar essa história, mudar esse quadro, porque nós cremos num Deus que restaura e faz tudo novo em nossa mente, Senhor. Pai, nós queremos clamar, Pai, pela vida daquele homem, daquela mulher que clama por uma porta de emprego. Quantos olhos hoje não sabem nem o que fazer, olhou para as contas, olhou para as despesas e não sabe, ó Deus, como resolver esse problema. Mas nós somos filhos de um Deus poderoso, um Deus rico, que é o ouro e a prata, um Deus que abre portas aonde não existe, um Deus que chama a existência aquilo que não existe, Senhor. Por isso nós queremos clamar, Senhor, aqui na tua obra nesses corações, Senhor. Entra no teu agir, com a tua presença, com o teu amor, com a tua unção, Pai. Ah, Paizinho querido, quantas pessoas nessa noite estão se sentindo abandonados, largados. Ah, Senhor, mas tu és um Deus de vida, um Deus que não desampara, um Deus que não abandona. Visita ali, Senhor, aqueles corações, Senhor, desanimados, desenganados, desencantados da vida. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja, Senhor. Ah, e te pedimos também, Senhor, quantos dias já estiveram na tua presença te servindo, te adorando, e hoje se dão pelas praias, largados, desanimados, Senhor, nós não aceitamos, nós te pedimos, aviva a tua obra nesses corações. O homem pode cair, mas o Senhor é o Deus que levanta e põe de pé. O Senhor é o Deus que levanta e faz tudo novo. Pai Santo, querido, nós te entregamos diante de ti, a tua igreja. Ah, Senhor, eu não sei o que meu irmão está clamando. Eu não sei o que meu irmão está pedindo. Eu não sei como chegou aqui nesta noite. Mas Espírito Santo, tu sabes, porque o Senhor foi quem trouxe cada um aqui. Ninguém veio aqui por vontade própria, senão é pela vontade do Espírito Santo, que marcou esse encontro conosco aqui. Pai, Senhor, em nome de Jesus, entra no teu agir, quebra as cadeias, as correntes, que tem aprisionado as mentes, Senhor, que tem prendido as mentes, Senhor. Ah, Senhor, liberta. Ai, Pai, que possamos, possa dizer inteiramente de Cristo, porque a tua palavra nos chama para a liberdade.
salvação e a libertação. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um lembrete para a igreja. Nessa sexta-feira, os nossos pastores estarão levando os pedidos de oração para o monte. Se você ainda não trouxe o seu pedido de oração, você ainda tem tempo. Você tem até quinta-feira para trazer o seu pedido, colocar aqui no cálice. Nós oramos todos os dias pelos pedidos de oração. Mas na sexta-feira, eles serão levados para o monte para serem entregues na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, querido. Amém? Pode se sentar, se a gente estiver em pé aí. Eu pedi para você ler a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus 2, 11. Nós iremos ofertar hoje na casa do Senhor. Devolver o nosso dízimo. Aqueles que são parte dessa comunidade entendem que a Bíblia diz claramente sobre isso. A gente devolve o nosso dízimo ao Senhor. Mateus 2, versículo 11. Diz assim, ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Só esse texto. Essa passagem são dos reis magos. A gente normalmente fala que são 3, porque a gente acha que os 3 presentes são porque foram 3 pessoas. A Bíblia está falando de reis, magos, astrólogos, assim, só isso. Interessante que eles não foram as primeiras pessoas que viram Jesus na manjedoura. Tanto que a gente começou o texto falando que ele entrou na casa e não no estábulo, não na manjedoura. Quem entra na manjedoura são os pastores. É um tempo para a escola do Bíblia dominical. Mas, o que está falando aí? Levaram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Eles levaram o ouro porque representava alguma coisa, o incenso porque representava alguma coisa, e a mirra porque representava alguma coisa. Eles não acharam, tem lá em casa ouro, tem lá em casa mirra, vou ver que tem lá embrulho, e a gente, vou pegar o embrulho que sobrou da festa de fulano e tal, vou botar dentro de um presente para ele lá e vou levar. Ou de repente a tua mãe, ou alguém lá vende, sei lá, uma natura, eu faço muito isso, né? Minha sogra, tem um creme, não consigo comprar nada, não pego creme, embrulho, creme, tal, creme. Mas aqui tem especificidade, ou seja, o ouro é porque ele estava querendo dizer que essa pessoa que estava recebendo seria alguém da realeza, um rei, só dava ouro para reis. O incenso, porque estava ligado à religiosidade, ou seja, ao sacerdócio, aquele que faz coisas na casa de Deus, ou seja, estavam falando, ele é o sumo sacerdote. E a mirra estava querendo dizer que ele iria morrer para embalsamar o corpo que usava essa mirra. Então, o presente representava aquilo que eles viam em Deus, aquilo que eles viam naquela pessoa, aquele bebê que era Deus ali representado, representado não somente, né, encarnado. Então, hoje, nossa oferta ela não só tem valor daquilo que eu peguei e trouxe, mas aquilo que eu vejo de quem Deus é aquilo que eu desejo, né, fazer, mostrar a Ele como Ele é grande na minha vida, como gratidão eu tenho por Ele ser Rei, por Ele ser Senhor, por Ele ser abençoador. Então nós pegamos esse presente e devolvemos a Ele, damos a Ele. A nossa oferta é isso, porque nós sabemos quem Ele é, assim como os magos sabiam quem Ele era, eles deram porque sabiam quem Ele era. Ele é Rei, Ele é sumo sacerdote, e Ele também é humano e irá morrer, mas Ele ressuscitará ao 3º dia. Então nós fazemos isso hoje. Se você tiver a sua oferta aí, ela é a oferta de gratidão ao Senhor, oferta de pessoas que reconhecem quem o Senhor é, que sabem que Deus é, e assim a gente está aqui para entregar as nossas ofertas. Assim como as pessoas ao longo dos tempos fizeram isso, nós estamos continuando a fazer. Entregamos aos pés daquele que merece, daquele que é digno de tudo. Ele não precisa, mas nós reconhecemos nele o senhorio, a humanidade que veio para morrer por nós e também o nosso caminho diante do Pai. É Ele que faz isso. Amém, querido? Se você tem sua oferta aí, você pode. Vamos orar, né, sua oferta comigo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar por essas ofertas, esses dízimos.
Nós queremos abençoar que esse momento não faz parte de só um rito que nós normalmente estamos acostumados a fazer, mas faz parte de um envolvimento de coração da nossa vida a Ti. Nós fazemos isso porque desde sempre que entendemos que o Senhor é Rei e governa sobre as nossas vidas, nós queremos devolver e entregar a Ti dízimos e ofertas. Então nós abençoamos essa semente que cai em boa terra aqui nesse lugar, mas também como a adoração a Ti. Nós levantamos as nossas mãos, os nossos lábios, nós abrimos a nossa boca para adorar, mas também entregar as nossas ofertas. Então todas as pessoas que hoje têm para ofertar e aquelas também que não têm, que possam receber, Senhor, do alto dos céus, a provisão necessária. Aqui o Senhor tem colocado no coração de cada um, com certeza, algo para germinar na sua casa, para poder gerar no seu ambiente de trabalho, que o Senhor possa abençoá-los naquele lugar. Nós profetizamos sobre a vida e a casa dos seus filhos, que aquele lugar será um lugar de bênção, um lugar onde o Senhor falará, onde a paz reinará, onde será um lugar que o Senhor está presente para harmonizar aquela situação. Então nós queremos isso e por isso, Senhor, por saber quem o Senhor é, nós devolvemos e entregamos nossas ofertas. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto você oferta ao Senhor, vamos louvá-lo mais uma vez. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se você quiser permanecer sentado, também você pode. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Aleluia. Cantarei
crê que o seu Deus é grande? Consegue? Você crê ou não crê? Então aplauda o nome dele. Porque ele está recebendo ele está recebendo uma revelação. Tem motivos para exaltar. Tem motivos para glorificá-lo. Tem motivos para manter a sua esperança nele. Então você está no lugar certo, com a motivação certa, e eu tenho certeza que essa noite será a noite mais importante da tua vida. Você acredita nisso? Amém? Vamos então ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Aproveite que você está de pé, pegue a sua Bíblia por gentileza ou acompanhe na televisão. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 7. Apenas o verso de número 7. Amém? Se você achou, diga amém. Graças a Deus. Bíblia já colocou na versão certa. Até não foi proposital. Amém? Todos acharam? Amém. Pensava. Aí não dá. Olha só. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora, muito obrigado, Dani, as considero insignificantes por causa de Cristo. Amém? Você pode se assentar. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo de número 3 desta epístola. Você já fez algum tipo de comparação e identificou que alguma coisa tinha mais valor que uma outra coisa? Certamente sim. A gente faz isso constantemente ao longo da nossa vida. Principalmente quando a gente queria muito alguma coisa e a gente fala assim, se eu tivesse isso, certamente a minha vida seria diferente. Aí você vai e experimenta e vê que não é aquilo que você de fato imaginava. Você vai começar a tentar entender uma compreensão do qual é o valor das coisas quando você começa de fato a descobrir qual é o significado não delas, mas de você para elas. Tem uma ideia? É assim, ó, você descartava a máscara. Qual é o nome da máscara? Máscara. Só que aí veio a pandemia, sim ou não? E aí você valorizou bastante a máscara. Então aquilo era algo insignificante. Mas quando veio a pandemia, aquilo se tornou algo maravilhoso, indispensável. Você hoje, se você se arruma toda, vai para a clínica de podologia, por exemplo, e esquece o teu celular. No meio do caminho você volta correndo e fala, esqueci o meu celular. Por que, tia Regina? Porque toda a tua vida está no celular. A sua agenda está no celular. O seu aplicativo de contas bancárias estão no celular. E os seus contatos também estão no celular. E aí você entende que aquilo é valioso. Por quê? Porque tem uma finalidade. Você, muitas das vezes, não diz eu te amo para a pessoa que você ama, para o teu filho, para o teu marido. E aí quando, para a pessoa que é muito importante para você, e aí quando você participa de um velório, aí você começa a chorar desesperadamente. Como eu te amava, meu amor. Só que você ficou com ele praticamente 10, 15, 20 anos. E aí você não conseguiu olhar para ela e dizer, eu te amava, ou eu te amo, obrigado. Por quê? Porque a gente acha que a gente atribui valor às coisas mediante a necessidade, a importância que elas têm. E na verdade não é isso. Tudo que você está falando, você vai chegar ao entendimento do que eu estou querendo dizer. É como assim, você pede uma porta aberta para Deus. E aí Deus abre a porta. E aí quando Deus abre a porta, você não vem mais para a igreja, porque você está muito ocupado com a porta que Deus abriu para a tua vida. Então você queria muito algo que Deus te deu e você esquece de Deus, porque você está ocupado com aquilo que Deus te deu. O teu carro, queria se colocar ali, ó. O teu carro, tu falou, se Deus me deu um carro, eu boto um adesivo grande e falo, foi Deus que me deu. E é para que os irmãos entrem no meu carro, eu vou levar a pastora Rosemary além do Rio. Mas
depende do ponto de vista. Se eu vier de lá, meu cheiro é além. É antes também. Não tem problema. É todo momento é antes. Só que a pastora Rosemary passa e eu reduzo quando a vejo. Porque de fato eu não quero levá-la. Porque até os confins da terra. Entendeu? Por quê? Porque eu falo que aquilo ali vai ter importância para mim. Mas na verdade, aquilo que tem importância não é pelo significado ou valor de algo, mas é pelo aquilo que eu entendo de quem eu sou e que eu atribuo a alguma coisa. Porque todo mundo ela passa pelo menos por 3 conflitos. Primeiro, quem eu sou. Segundo, qual é a minha importância. E terceiro, qual é o impacto que eu tenho. 3 valores, 3 coisas que passam pela nossa cabeça o tempo inteiro. E algumas pessoas têm isso muito bem pré-definidas, outras não. Que é quem eu sou, que é a minha identidade, que é se eu tenho algum valor ou não, que é a minha importância, e qual é o meu lugar na vida, que é o impacto que eu gero. E aí, se você não tiver isso muito bem definido dentro do seu esquema mental, dentro da sua vida, dentro da sua prioridade, dos seus propósitos, daquilo que Deus quer para você, dentro da tua família, dentro dos seus negócios, dentro da tua casa, você começa a entrar num parafuso, você começa a não mais enxergar da forma que Deus de fato enxerga você. Porque a sua identidade ela é distorcida, porque você não é mais o que Deus gerou você para ser. Você é aquilo que as pessoas dizem que você é, o teu fracasso, ou quem sabe até mesmo a tua conquista. Porque você quer alcançar algum lugar para que você se sinta importante no meio que você vive. Porque você tem que ter um celular da moda. Porque se você não tiver um celular da moda, ou um carro muito legal, ou viajar num lugar muito bacana, você não pode ser muito bem recebido. Ou então você não é homem ou mulher de Deus. Porque homem ou mulher de Deus precisa crescer, desenvolver, precisa alcançar e precisa ter sucesso. Quero parafrasear uma frase que eu não me recordo de quem é. Mas sucesso não é quando as pessoas dizem muito bem, você conseguiu, eu conheço você, você é fulano de tal. Mas sucesso de verdade é quando lá na glória Cristo dizer para você assim, ó, bem-vindo, eu conheço você. Tudo isso é importante, você ser bem relevante, você impactar as pessoas que estão à sua volta, faz sentido pra caramba. Eu vou dizer uma coisa para você, nós cristãos temos que desenvolver, sim, melhores coisas para nós. A gente tem uma síndrome de achar que é para Deus, pode ser de qualquer maneira, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não, sim, isso é uma grande verdade. Mas eu quero falar, por exemplo, a gente vendeu o pastel de ontem. E aí, teve alguns problemas no pastel. Tem pessoas que estão falando até assim, já. Mas por quê? Porque a gente preparou tudo direitinho, mas o fogão não correspondeu. E as pessoas que estavam ali são pessoas abençoadas. E de fato elas queriam muito comer. Mas eu tenho certeza que no fundo da vida delas, lá no íntimo, elas queriam abençoar a obra de Deus. Amém ou não? Porque quer comai, ó, literalmente, quer comai, quer levar e faça isso para a glória de Deus. Mas quando elas chegaram lá, elas começaram a olhar não de forma espiritual, mas natural. E elas enxergaram assim, eu quero o meu pastel. O pastel tem que estar frito, fritinho, moreno, seco. E eu falei assim, ó, tá, irmão, a gente estava atribulado. Porque não dava certo, a gente vem pra cá, a gente vai pra lá. Mas o pessoal estava na fila esperando. E tinha uma irmã que ficou na fila esperando muito. E ficou falando, e ficou falando, e ficou falando. E a gente lá mantendo a nossa posição e vai dar certo. Mas eu sei que no fundo do coração daquelas pessoas eram abençoar a obra de Deus. Alguém vai falar assim, ó, eu não, eu sei que você não. De fato é que quando a gente quer alguma coisa, a gente não se preocupa muito com isso. A gente quer desfrutar daquilo ali. Mas a gente esquece que tudo tem uma finalidade por trás daquilo ali. E aí vocês não estão errados por vocês desejarem um pastel correto. Por quê? Porque por mais que o pastel fosse, entre aspas, para a hora, é um pastel. É ou não é? Se tu pagar de queijo, não tem sentido você comer de carne. Você quer comer de queijo, porque se você tiver problema, se você for igual a Lola, que é vegetariana, comer queijo, você entra em parafuso. Não é como se pecar, ao contrário. Ela não come carne, ela vai comer queijo. Faz sentido? Então, quando a gente começar a fazer as coisas de Deus, por que também a gente não se capacitar? Porque se você canta, por que você não, e tem o dom de cantar e foi chamado para cantar, por exemplo, por que você não entra num aperfeiçoamento para cantar? Porque o teu Deus merece o melhor que você tem.
Se você prega, por que não estudar a Bíblia, hermenêutica, exegese? Por que não enxergar o plano de fundo e entender o contexto pelo qual a carta foi escrita, por exemplo? Por que as coisas de Deus precisam ser de qualquer maneira? Por que a gente pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira? Porque quando a gente faz as coisas de Deus de qualquer maneira, a gente está atribuindo um valor específico àquilo que a gente faz. Mas a gente esquece de verdade qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui servindo uns aos outros e primeiramente a Deus. Não é algo comum, é algo muito, mas muito importante. E Paulo ele vai dizer isso. Daqui a pouco, vamos voltar para os questionamentos da vida. Que é quem eu sou, qual é a minha importância e qual é o lugar que eu tenho nessa existência, nesse tempo chamado hoje. Por que eu não nasci lá atrás? Porque você nasceu hoje, cara. Irmão, você nasceu hoje, nesse tempo. Não era 2, 3, 4 décadas atrás. Algumas pessoas nasceram 4 décadas atrás. Eu, por exemplo, nasci há 3 décadas atrás. Né? 3 décadas atrás. Eu tenho 37 anos. Eu vi até irmão falando assim, pô, nem parece. Mas por que eu não nasci há 200 anos? Por que eu não nasci numa época mais tranquila, com menos guerras ideológicas? Mas por que eu não nasci lá atrás, onde as coisas fluiriam bem? Por que eu não nasci lá em 1900, na era dos avivamentos? Por que eu não fiz parte de algo que impactou a minha nação tão tranquila? Por que eu estou vivendo um tempo difícil de apostasia, onde pessoas estão se vendendo, onde o evangelho é um evangelho que se molda à sua necessidade? E se você pregar certos tipos de coisa, você vai ser sentenciado, você vai ser preso, você vai ser questionado. Então a mensagem que sai do altar precisa ir de encontro à sua necessidade. Afinal, nós sentimos muitas aflições no dia. Ansiedade, depressão, sim, é um apontamento hoje da nossa geração. Mas o Evangelho não muda mediante ao tempo. Tudo passa, as flores crescem, elas nascem, mas elas murcham. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E a mensagem do Evangelho não é algo para te trazer um conforto. Faz parte, mas não é a finalidade do qual Jesus se manifestou, abriu mão da sua grandeza e habitou entre nós. Ele quer te levar para o céu. Ele quer te levar para o céu. Então tudo que você faz não está ligado ao valor que você entrega, mas sim quem você é nele. Você começa a entender que a tua identidade não é aquilo que as pessoas dizem sobre você. Que o seu impacto na vida não é aquilo que você alcança mediante ao seu esforço e o seu diploma na parede, ou sua conta bancária, ou quanto você pode abençoar pessoas, ou comprar, ou viajar. E a importância que você tem não está ligado à necessidade sua das pessoas te reconhecerem por alguma coisa, te apontarem por alguma coisa, mas não, a sua identidade, o seu impacto, a sua importância está ligada à forma que você se enxerga em Cristo. Não é o que você define. Não é o que você deseja, não é aquilo que você possui, mas aquilo que um dia Ele fez por você. Porque a nossa vida existe em 2 momentos. Quantos momentos? Quantos momentos? Um antes e um depois. A sua vida, José, tem 2 momentos. Um antes de Cristo e o outro depois de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Consegue? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. As coisas velhas já passaram e uma nova vida teve início. Quem recebe isso? Aí a sua identidade, por definição, é a característica, é a definição do indivíduo próprio. Você é essa pessoa, isso é identidade. Seu sexo, sua filiação, um monte de coisa. Mas quando você entende que você não é mais aquele que você nasceu na sua mãe biológica, do que está na sua identidade, porque você está em Cristo, você começa a mudar a forma que você enxerga a vida. Então você não é simplesmente alguém comum com desejos, vontades, com a própria personalidade. Sim, sua personalidade não muda, eu entendo isso. Você é quem você é verdade, eu sei. Mas em Cristo você tem novas perspectivas, você tem novas sentenças. Presta atenção, em Cristo você tem novas sentenças. A vida é diferente, você começa a enxergar mais a sua identidade, o
propósito, a sua importância e o seu impacto na sociedade. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, versículo número 16, diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, somos herdeiros em Cristo Jesus. Você tem uma herança. João capítulo 1, verso número 12: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ei, você é filho, você tem uma importância maior, você não é um fracasso, um acerto, você não é qualquer pessoa, você não está aqui por acaso, você não entrou por essa igreja por um acaso, você não tem essa família por um acaso, você não passa pelas dificuldades simplesmente por passar por dificuldades. Deus te conhece e Ele te chamou antes do ventre e Ele sonda, Ele sabe exatamente a detalhe da tua existência, da tua vida. Quem está comigo dizer agora a Deus? E aí o que eu faço? Você está em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos número 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Você foi escolhido de Deus para fazer a obra, a boa obra do Senhor. Amém? 1 Pedro capítulo 2, verso número 21. Consegue? Consegue? Vamos? Porque Deus nos chamou para fazerem o bem. Tudo, eu não sei o que eu faço, eu faço o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimentos, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Siga os seus passos, faça o bem. Quer viver com Jesus? Faça o bem. Mesmo que isso vai custar algumas coisas para a tua vida. Consegue? Consegue? 1 João capítulo 2, verso número 6. Bota aí, Mira. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Identidade é sinônimo daquele que é idêntico. Identidade é isso. É ser idêntico. Olha só. Presta atenção. Qualidade daquele que é idêntico. Sabe qual é a sua identidade? É ser idêntico a quem você é de verdade. E quem você é? Filho do Deus Altíssimo. Então a sua vida precisa ser parecida com a vida do seu pai. É por isso que os pais fazem. Não, ao contrário. É por isso que os filhos fazem o que o. É por isso que os filhos fazem o que os pais fazem. Pegou? Lembra? Lígia, você lembra de alguma memória dos seus filhos imitando você ou seu esposo? Meu Deus, ali é igualzinho. É exatamente isso. Por quê? Porque é exatamente isso. Os filhos fazem ou são cópias diretas do pai. Quem está pegando? Quem está comigo? Então, quando a gente está em Cristo, a nossa concepção do que é valor muda. A nossa concepção do que é ou não insignificante se altera. E aí o texto que a gente leu, a gente já fala o texto que a gente leu, diz assim, vai ver. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Então você já entendeu que quando você está em Cristo, você muda a forma que você enxerga a vida. Pegou? A tua família precisa entrar na cosmovisão bíblica. Por quê? Porque você é filho de Deus e é um pequeno Cristo. Então você carrega a essência do Criador. Então se você é um pequeno Cristo, você precisa andar com Cristo. Você precisa fazer o que Cristo fez. Então a sua cosmovisão bíblica de mundo é a palavra. É por isso que o teu casamento pode estar um fracasso, mas você precisa lutar até o fim, porque o teu casamento precisa se manter até o fim. É por isso que quando os médicos dizem para você assim, ó, não tem mais jeito, a ciência disse que não dá, mas a sua cosmovisão é bíblica, e a Bíblia diz que Deus pode ressuscitar até o morto. Por acaso há algo impossível para o meu Deus e o seu Deus? Então a sua cosmovisão é bíblica sobre a vida. Então de que forma você está enxergando a tua existência? Aquilo que Deus coloca na tua mão, os desafios que você enfrenta. Ei, preste atenção. Quando você entende quem Cristo é, você começa a dar valor diferente sobre coisas. E coisas que
que eram importantes para você. Vamos ver? Sim ou não? Não. Vamos ver sim ou não? Que bom. Quem está cansado? Já eu. Que isso? Alguns cansados. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E aí a gente precisa entender algo. Durante o ano de 50, mais ou menos depois de Cristo, Paulo está em trajeto da sua segunda viagem missionária. E o objetivo de Paulo é ir para a Ásia, continuar aquilo que um dia ele começou. Por quê? Porque Deus é aquele que começa e continua. Deus começa algo e conclui algo. Escute algo. Muito algo. Deus nunca vai deixar a obra dele na tua vida ou na vida de ninguém pela metade. Não é Deus que retrocede, é a sua fé. Não é Deus que desistiu de você, são os seus pensamentos. Não é Deus que não pode mais consertar aquilo que está confuso. É a sua percepção do que é possível e impossível. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para entender que quando você está em Cristo, tudo na tua vida é comparado. Então, de uma vez por todas, entenda: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, enche o teu coração de fé e rompe com as impossibilidades, porque o Deus das causas impossíveis marcou um encontro contigo nessa noite. Você acredita nisso ou não? Então, Paulo começa a viajar e o objetivo dele era para ir para Ásia. Mas ele tenta outra vez? Não. Tenta outra vez? Também não. Por quê? Porque o objetivo dele era para a Macedônia. O objetivo de Deus era Paulo na Macedônia. E o objetivo de Paulo? Para a Ásia. E o objetivo de Deus? Macedônia. E de Paulo? Ásia. Escute, a tua vida é terrena. Mas o roteiro, pastor Rosemary, é celestial. A tua vida, no plano terreno, é você que faz. Mas a resposta certa é Ele que dá. Então é por isso que você não tem que se comportar com aquilo que você vê. Você tem que se comportar com aquilo que você crê. Porque mesmo você não enxergando o que é possível, para Ele, o impossível é apenas uma palavra. Então pode acontecer. O que você tem que fazer? Se esforça e tem bom ânimo. Volta o versículo um pouquinho, querido. Volta o versículo um pouquinho. Mantenha o teu coração na palavra. E não se esqueça de fazer exatamente aquilo que diz a minha lei. A gente pega com esforços e tem bom ânimo. A gente se esquece de se submeter à palavra de Cristo. Então não é só muito sobre você fazer, é sobre você obedecer. Mas eu não entendo, a obediência antecede a compreensão. Não entenda, obedeça, porque é melhor obedecer do que Paulo vai ou ouve Deus. Na cidade ali da Macedônia, hoje o norte da Grécia, a cidade de Filipe, tem esse nome em homenagem ao imperador, ao grande Filipe II da Macedônia. Ele era pai, sabe de quem? Exatamente, muito bem. Se você assistir planos de fundo, você vai saber. De Alexandre o Grande. E ele então invade aquela cidade. Era uma cidade importante, era uma cidade de rota portuária. Muitos outras pessoas entravam pelo porto da cidade de Filipe. E ela tinha muitas minas de ouro. Então, chamou a atenção daquele grande Filipe II. Então, o nome de Filipenses, é por causa de Filipe II. Tem uma ideia? Grande diferença. Faz diferença. Porque o tempo vai passando e mais à frente, aquela cidade se torna uma colônia romana. E toda colônia tem algumas características. Alguns cidadãos, uma grande maioria, têm a nacionalidade da colônia que foi colonizada, no caso a Itália. Era uma pequena Roma. Você pode deixar de pagar alguns impostos, porque você está debaixo daquela colônia. Pegou? Só que Deus tinha preparado algo especial para aquela cidade. E não há nada e ninguém que resista à verdadeira pregação do Evangelho. Escute isso. Não há nada e ninguém que resista ao verdadeiro poder transformador do Evangelho. Pode ser a pior pessoa, pode ser o pior cenário, pode ser o pior ambiente. Se Deus determinar algo, se Deus decretar algo, se Deus disser que tem que acontecer, porque Ele é Deus, pastor Belo. E Deus levanta então um homem chamado Paulo
pegada das viagens, vai para lá para Filipe. E quando ele chega lá, ele começa a pregar, mas tinha uma dificuldade, porque aquela região não tinha uma sinagoga judaica. Então ele não conseguiu pregar o evangelho ali, porque as sinagogas precisavam ser formadas aproximadamente por 10 homens judeus, chefes de família. Só que era uma cidade altamente colonizada. Aí tinha um ou outro gato pingado ali, e uma mulher empresária, umas mulheres que adoravam a Deus, e elas cultuavam fora da cidade, porque elas não poderiam cultuar ali, porque tinha muita resistência. E aí o apóstolo Paulo vai até lá, prega, e aquela mulher convida ele para ir para sua casa. Depois você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E ali possivelmente começa uma grande igreja, uma igreja fiel, uma igreja amada pela obra missionária, uma igreja que tinha um coração aquecido, mas estava tendo alguns probleminhas, como toda igreja tem. Acredite, toda igreja tem problema. Vira para o irmão lá e fala assim, ó, o problema pode ser você. Aí vai falar assim, ó, mas pode ser eu. Aí você faz para ele assim, ó, mas vamos ficar unidos, porque o mais importante é que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é dele. A igreja é dele. A igreja é dele. Então não se preocupe se a igreja tem problema, se a igreja está passando por situações difíceis, se a gente está enfrentando perseguições, dúvidas, talvez você não esteja nem entendendo o que está acontecendo aqui ou em qualquer outro lugar. Mas acredite, a igreja é dele. Ele tem total controle sobre tudo. E o tempo vai passando. E Paulo então é preso numa cidade, na própria cidade de Roma. E é uma prisão domiciliar. Diferente da que é escrita em Timóteo, onde é uma masmorra fria, onde ele não pode receber visita, ele está totalmente acorrentado, e ele escreve 2 Timóteo, dizendo que seriam os últimos momentos da vida dele. Nessa carta aos Filipenses é diferente. Ele pode receber algum tipo de visita. Comprovação disso, que ele recebe a visita de uma comitiva da igreja de Filipe. Quando? Quando ele escreve a carta. Quando? 10 anos depois da sua fundação. Porque Paulo visita Filipe em 50 depois de Cristo. Mas ele escreve em 61 depois de Cristo. Paulo está preso. E aí quando a igreja soube que Paulo estava preso, a igreja mandou uma comitiva com recursos financeiros e pessoas para visitar e acompanhar, porque a obra é assim: se alegrem com os que estejam felizes e chorem também com os que estão chorando. Você é importante para mim, meu irmão. Nós somos um corpo só, e o que pega para você, pega também para mim. Pelo menos assim que tinha que ser. E é por isso que a gente se esforça de fazer um lar. E é por isso que a gente se esforça de tentar manter a harmonia entre os irmãos. E é por isso que a gente perdoa, não uma, mas 2, mas 70 vezes 7. E é por isso que a gente vai fazer pastel de novo, porque a gente está na unção do acampamento. E você vai perdoar a nossa falha. E nós vamos descer um fogão bom. Por quê? Porque a obra precisa continuar. Você acredita nisso, querido? Então você é partícipe de um projeto maior. Repreende esse pastel no teu coração. Você está falando muito de pastel. Parei. Impressionado. Fala. Pediram. Quem está entendendo? 50 ele viaja, funda a igreja. 61 ele está preso, recebe visita. Passa rápido o tempo. É ou não é? Hein, pastora Cristina, quanto tempo o senhor largou seu esposo? Né, Luiz? Hoje está do lado. Por quê? Porque é assim. Deus corresponde à oração do justo. Deus corresponde o homem e uma mulher que tem fé. E todos aqueles que se posicionam por fé recebem milagre da parte de Deus. E se não recebem o milagre que eu preciso, não tem problema não. Porque se Deus não mudar o quadro, Deus muda o teu coração. Porque a fé muitas vezes não vai gerar o resultado que você precisa, mas sempre vai alterar a expectativa do que você quer ouvir. Sempre. Senhor, eu quero. Não recebeu? Eu tenho que receber mesmo. Porque quem disse que Deus vai te dar tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que o teu coração, eu sou fiel dizimista, ofertante, eu faço parte do coral Mude, promete. Meu irmão, tu pode fazer parte do Conasa. Não é Conasa? O antigo. Tu pode fazer parte do não sei o que. Deus é Deus. Ele é soberano. Eu entendi que algumas coisas são valiosas, mas quando de fato eu considero, quando de fato eu
um estímulo para continuar mediante a alegria de servir a Cristo. No capítulo 1, verso de número 29, ele vai dizer assim, ó, como eu sou feliz por sofrer por amor a esse Deus. E aí tu está com uma dor de barriga, tu está com uma gripe, tu está com uma porta fechada, e aí Deus não faz o tempo que tu quer, e aí tu fala assim, ó, Senhor, não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Ei! Pensava que algumas coisas eram valiosas. Mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. E aí Paulo vai escrever essa epístola, essa carta, e envia essa carta para a igreja de Filipe. Só que na época não tinha e-mail. Quem tem e-mail? Quem tem e-mail? Gente, vocês estão entendendo e-mail. Não, e-mail. Correio eletrônico. Você tem? Você quer lá? @gmail.com, hotmail.com, essas coisas. E aí é fácil, você manda um e-mail hoje para a Europa. Você manda um e-mail hoje para qualquer lugar. Meu irmão está em Portugal, manda um e-mail para ele. Oi. Fala com ele direto. Por quê? Facilidade, tecnologia, coisas novas. Naquela época não, tinha que ser carta. E alguém talvez até escrevia, porque a pessoa não podia escrever. E aí Bíblia vai dizer que Paulo envia essa carta com essas recomendações. Está entendendo? Com essas recomendações. E aí ele envia novamente Epafrodito, que é um colaborador dele, porque ele estava doente. Então, obrigado. Não fazia muito sentido ele ficar ali. E aí os filipenses começam a ler a carta. Eles começam a ler. E aí passa o capítulo número 1. Ó, firme, vamos com tudo, eu estou bem, eu estou agradecido. Aí passa o capítulo número 2. Olha, a unidade cristã é muito importante vocês terem esse sentimento de Cristo. É muito importante vocês terem o mesmo sentimento que Jesus teve. Lembra que ele era como Deus, não teve usurpação de ser como Deus. Se esvaziou como forma de homem e habitou entre nós. Esse é o Deus que nós servimos. Se humilhou para que nós pudéssemos entender a obra da graça da cruz, para que você não tivesse mais sentença sobre o pecado, porque a lei é boa, mas a natureza pecaminosa não é o suficiente de vencer o que a lei exige. Preste atenção, a lei, Carlinhos, é boa, mas a sua natureza é corrompida, e é por isso que o Espírito Santo substitui o papel da lei, e todos aqueles que são guiados pelo Espírito vivem uma vida abundante, porque hoje, quanto mais o pecado abundou, superabundou a graça de Cristo mediante a obra expiatória de Cristo no Calvário. Você entende? Porque quem tem um impacto direto com a pessoa de Jesus começa a dar valor diferente sobre as coisas. Não é mais valiosa aquilo que eu tenho. Tudo eu estudei, o tempo já está acabando, eu preciso encerrar. E você ainda não falou que coisas são essas. Porque quando passa, chega no capítulo 3. Caralho. Você pode pronunciar. Aplauda o Senhor, irmão, para não voltar. Na minha igreja eu posso, estou à vontade. Na outra igreja eu faço. E aí no capítulo 3, ele vai dizer: finalmente, irmãos, alegre-se, finalmente, ou portanto, né? É uma conjunção coordenada, finalizada, concluir as coisas, finalidade. E aí, é verdade? Ela está afirmando ou concluindo algo que ele falou anteriormente. E ele vai falar, ele fala assim: irmãos, escrevam de novo as mesmas coisas. Escrevam de novo as mesmas coisas. Escrevam de novo as mesmas coisas. Escute, o Evangelho é simples. É as mesmas coisas. São as mesmas coisas. São as mesmas coisas lá atrás. Ele mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é Deus, Ele te ama. Vamos simplificar o Evangelho. Vamos voltar à prática das obras do primeiro amor. Vamos esquecer alguma coisa. Vamos voltar a ser unido. Vamos perdoar. Vamos amar. O Evangelho é igual. Não tem muito mistério. Eu vou escrever de novo para que entenda. Cuidado com os cães. Cuidado com essas práticas. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo está escrevendo isso. Tome cuidado. Ele fala assim: tome cuidado com esse tipo de pessoa. Porque por mais que a igreja seja de Cristo, a gente está num sistema, num mundo, onde o Deus dessa era selou o entendimento. Então, se a gente não vigiar, a gente acaba sendo persuadido pelas ciladas do inimigo.
E eu escutei uma frase incrível, que ela diz assim, ó, o problema é que hoje nós estamos esquecendo da batalha espiritual e a gente está esquecendo de manter a armadura. Tem muito crente tirando as armaduras das batalhas. E está achando que as coisas de Deus são só naturais. Não. As coisas de Deus sempre serão discernidas de forma espiritual. Então comece a enxergar a tua vida, a tua batalha, o teu cenário, não com uma ótica humana, mas com uma ótica espiritual. Comece a entender o teu processo espiritual. Cara, tem coisas que são naturais. Falar de novo. Tu ganha R$1.000, tu gasta 1.500. Tu quer fazer campanha financeira? É coisa do pai, não. Tu ganha 1.000, tu gasta 1.500. Tá entendendo? Vou repetir. Tu ganha 1.000, tu gasta 1.500. Vou repetir. Tu ganha 1.000, tu gasta 1.500. O que o diabo tem a ver com isso? Não tem a ver com nada. O que o decorador tem a ver com isso? Nada. Tu não tem educação financeira. Porque tu gasta mais que tu recebe. Então, não é? Faz sentido? Então não precisa fazer campanha. Precisa fazer o quê? Gastar menos. Precisa fazer o quê? Quebrar o cartão de crédito. Pegou? Então o pai ofertar? Não está entendendo. Continua ofertando, continua sendo fiel. Mas seja inteligente. É isso. A igreja não precisa ser espiritualista, tem que ser espiritual. Vai ter que entender. E é o que Paulo estava falando, que ele tinha uma compreensão do que é as coisas. Mas quando ele tem um impacto, ele está vindo para a cidade de Damasco com cartas na mão pedindo autorização para perseguir e matar os cristãos. Mas quando Cristo aparece na frente dele e ele cai do cavalo, ele fala assim: Paulo, ou Saulo, porque não é de uma das pessoas, é uma Saulo, não é grego, não é ruim. Está me perseguindo? Agora tu vai ver o poder que é ser perseguido. Tu vai ser perseguido, tu vai ser perseguido. E foi. E aí Paulo escreve: cuidado com essas pessoas, com esses cães, cuidado com essas que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Todos sabem o que é circuncisão? Circuncisão é um sinal de uma aliança do povo lá antigamente, lá em Gênesis, lembra? O povo tinha um circuncisão, que é arrancar o prepúcio do órgão masculino, e aí era um sinal de pureza, uma aliança que ele tinha, então era uma marca no corpo simbolizando aquilo. E aquelas pessoas estavam falando o seguinte: olha, a obra da cruz não foi suficiente, a obra da graça não é o suficiente para que você seja salvo, você não vai ser aceito por Deus, tu tem que fazer algumas coisas religiosas. É isso. É mais ou menos o que as pessoas querem hoje tentar colocar sobre nós, um falso evangelho. Ei, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então levante-se, se coloque de pé, não agora não, espiritualmente, e comece a tomar posse daquilo que é sobre a tua vida. E Paulo vai continuar escrevendo: cuidado com essas pessoas que falam um monte de coisas dizendo que Cristo não é o suficiente. Pois nós, ele inclui nós, a igreja, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Pegou? Tia Regina não está aqui porque é boa. Não está aqui porque tem uma oratória legal. Não está aqui porque fez grande projeto na igreja há muito tempo e continua fazendo. Isha não está aqui porque fala bem na ODF. Você não está aqui porque é boa, legal. É porque um dia a graça te alcançou e te comprou e te levantou. E é por causa dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Aquele que planta, aquele que rega, não tem importância nenhuma. Quem tem importância é aquele que faz crescer. E Paulo está tentando dizer: preste atenção, aqueles que se orgulham na carne, e tudo também é fácil. Não é sobre ele, é sobre quem ele carrega, é sobre o nome que ele carrega, é sobre a unção que foi depositada, foi sobre aquele que o chamou. Não é você que é bom, não é você que é capaz, mas é Deus te capacitando, te fortalecendo, dizendo: ei, eu sou contigo até o final do tempo. Vence com ânimos, porque da mesma forma que eu venci o mundo, tu vai vencer. Então continua, persevera e vai até o fim, porque ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Deus de procedente não dá para dizer: não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. Então continua firme, porque você vai chegar no destino
Está entendendo? Sim ou não? Então, pode ver. Essas pessoas têm força, se acham muito suficientes, mas olha só. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, se alguém pensa que tem razão para confiar na sua própria força, na sua própria capacidade, aí, pastor Cristiano, ainda mais eu. Por quê? Aí ele vai dizer uma série de fatores, vamos até o momento continuar. Uma série de fatores, eu só vou ler, não vou explicar cada um, senão eu vou fazer. Circuncidado ao 8º dia de vida. A gente falou, lembra de João Batista? Queria botar o nome dele Zacarias. Lembra? Igual o pai. Aí levou pro templo. E aí foi circuncidado ao 8º dia, porque a lei dizia isso. Levítico capítulo 12, verso 2. Se você tem um menininho, circuncida ele no 8º dia. Aí Paulo está falando assim, ó. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Não demorei para ser circuncidado não, com Timóteo. Tinha mistura aí para grega, mãe grega, avó grega, sei lá. Tinha uma mistura. Prosélito. Veio de outra religião. Se converteu. Como não? Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu pertenço ao povo de Israel. Puxa aí minha genealogia. Puxa aí. Quem é o nome do teu pai? Fulano de tal. Teu avô. Teu bisavô. Teu tataravô. Teu hectavô. Hectavô. Puxa aí, vê se tu vai ver lá Jacó, Abraão. Eu sou dessa linhagem. Eu sou puro, direto. Não faço ponte, não. Não. Sou da tribo de Benjamim. Primeiro rei de Israel, tribo de Benjamim. Divisão dos reis, depois de Salomão. Rei do norte e rei do sul. Só Benjamim e Judá ficaram no sul. Sou dessa tribo que não se corrompeu e foi lá para Samaria. Eu sou dessa tribo aqui, meu irmão. Sou fechado na igreja de Nazaré, fui na igreja de Nazaré, fui na igreja de Batista, fui na igreja de Deus do Amor, fui na igreja que Deus vai voltar a gente quer para a mão, voltei para Nazaré. Não, sou nazareno aqui, ó. Nasci nazareno. Mó tempão nazareno. Desde quando eu nasci, sou nazareno. Tinha gente lá em casa. Oi, tudo bem, filho? Vamos pro retiro. Lembra? E aqui retiro o quê? Nazareno. Quem está comigo? Sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse sou eu. Bota o versículo que a gente leu. Pensava que essas coisas todas que eu falei, que me credenciavam, que me estimulava a ser bom, que me dava reconhecimento onde eu estava, que me dava autoridade, eu pensava que todas essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. E aí ele escreve, e ele fala assim, muito maneiro, olha o versículo 8. Sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. É isso. É sobre isso. Você está aqui sobre isso. Entenda algo. Nada mais é importante do que quando você conhece o verdadeiro sentido que é conhecer a Cristo. Nada mais é importante. Ele vai continuar o texto dizendo, olha só, eu não alcancei isso não. Eu estou continuando, eu estou buscando. E uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é só o passado preso, não é só os problemas lá atrás, são as conquistas que ele teve. Tem gente que vendo de passado, de conquistas do passado, e a obra precisa continuar. Escute, você tem uma finalidade, você tem um alvo e um dos objetivos, e um dos significados de pecado é perder o alvo. Quando você perde o alvo, você perde um propósito real da tua existência, de ser parecido com Cristo. E aí quando você começa a atribuir valor às coisas, você para. Tu abre mão da igreja, tu abre mão do ministério, tu abre mão da obra de Deus na tua vida. Por quê? Porque você está olhando para coisas, para pessoas, mas quando você tem um entendimento de quem Cristo é, você considera todas as coisas insignificantes. Eu não vou fazer isso
Depende de como você compara. Pegou? Ai, que louvor chato, que igreja chata, que culto chato, tudo isso é importante? Depende. Porque quando você se compara com o objetivo de conhecer a Cristo, tudo isso é insignificante. Eu quero que nessa noite você entenda o peso da sua responsabilidade de seguir Jesus. Porque você precisa voltar para a tua casa hoje, querendo ser igual a Ele. Porque se você é igual a Ele, você persiste, você prossegue, você continua firme, porque você está diante do prêmio da soberana vocação de Deus, que é a eternidade. Faz sentido, amém? Então, mais do que conquistas, mais do que milagres, mais do que carros, bênçãos, tudo isso é um pacote. E é muito bom, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz que se o Pai carnal sabe dar coisas boas, ainda o nosso Pai celestial, o que está em jogo não é o que Ele pode fazer. O que está em jogo é aquilo que um dia Ele já fez. E você está atribuindo valor às coisas que você vê, mas atribui valor àquilo que está dentro do teu coração. Continue, persevere, seja um pequeno Cristo, seja um imitador de Cristo, seja igual a Cristo Jesus, que não se comporta, que não se importa com as coisas desse mundo, e ainda que as pessoas não consigam enxergar o teu valor, e ainda que as pessoas não acreditem em você, e ainda que as pessoas tentem falar, ei, não vale a pena, um dia Ele te chamou e entregou o seu madeiro para que você pudesse ter a vida eterna. Hoje é noite de libertação, mas Deus quer te libertar do seu maior inimigo. Você. Martinho Lutero disse assim: eu pensava que o velho homem fosse morrer no batismo, mas o infeliz sabia nadar. E aí todos os dias nós temos que matar a nossa velha natureza. Deus não quer só te libertar dos vícios. Deus não quer te libertar só daquilo que te impulsiona ou te deixa que você não tenha uma vida confortável. Deus quer libertar você de você mesmo, da forma que você enxerga as coisas, da falta de valorização da luta, da dor, porque toda dor gera um propósito. Se tem propósito, tem milagre, tem resposta de Deus. Porque existem provisões que só vão alcançar você quando você estiver na roda do sacrifício. Preste atenção, existem provisões na tua vida que só vão acontecer quando você estiver subindo o monte para sacrificar aquilo que você julga mais importante. Se Isaac não tivesse lido a pedra para Abraão sacrificá-lo, Deus não iria prover o cordeiro, mas o mesmo que proveu o cordeiro foi o mesmo que entregou o próprio cordeiro dele, para que você entenda o sentido real da vida. E o sentido real da vida é: eu considero todas as coisas insignificantes quando eu enxergo quem Cristo é. Vamos continuar, vamos marchar, vamos ser relevantes na nossa comunidade, vamos perdoar. Nós precisamos ser como Cristo foi. E no final de tudo, se você não viveu a vida que você tem, não tem problema, porque não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá mais noite, não haverá mais ranger de dentes, porque Deus preparou algo desde a fundação do mundo para aqueles que confessam Ele como seu único e eterno Salvador. Eu considero todas as coisas insignificantes comparadas ao conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Feche a tua olhos de orar. Fica aí no teu lugar, pode cair. Pai, nessa noite, a libertação é interna, a circuncisão é no coração, é na mente. Nós não podemos mais rejeitar uma vida de santidade. Eu não busco santidade para ser salvo. Eu sou salvo, Senhor. E aí, uma vez salvo, eu começo a buscar a santidade. Senhor, eu não quero buscar aquilo que Tu tens, eu quero buscar aquilo que o Senhor é. Pai, nos perdoa por conduzir a obra do Senhor de qualquer maneira. Nos perdoa, Senhor, por entrar por essas portas e todos os dias pedir, pedir, pedir e nunca te perguntar o que Tu queres hoje na minha vida. Pai, nos perdoa por nos comprometermos com o nosso egoísmo e acharmos que as coisas valiosas estão pautadas nas nossas próprias necessidades e interesses. Mas nessa noite, Deus nos liberte de quem somos, nos liberte dessa natureza enganosa, nos liberte, Senhor, porque nós precisamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E quando eu experimento, Senhor, eu não tomando a força
Pai, nós queremos isso. Nós queremos sair dessa igreja hoje pegando fogo, Deus. De quê? De desejo de ser igual ao Filho. De desejo de agir como Filho. Se o Filho diz que nós precisamos fazer isso, eu quero fazer. Se o Filho diz que eu preciso agir assim, eu quero agir. Se o Filho dele disse que eu preciso andar dessa forma, eu preciso andar. Porque todo aquele que quer a sua vida por amor de mim, achará. Pense a si mesmo, tome a sua cruz, o ide é depois, o 20 é primeiro. Vamos nos arrepender, vamos nos ajoelhar, vamos rasgar o nosso coração e pedir: Deus, nós estamos colocando o nosso joelho no pó e colocando a nossa cara aqui, Deus, porque talvez haja esperança. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja. Senhor, Ele nos levanta como arautos, como verdadeiramente, Senhor, embaixadores de Cristo. E se a gente não estiver fazendo a tua vontade, mostre-nos o verdadeiro propósito da nossa existência. Porque nessa noite eu considero todas as coisas insignificantes comparado ao desejo de te conhecer. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode continuar. Eu conheço quase todos aqui. Alguém ainda não aceitou Jesus e quer entregar a sua vida hoje? Alguém não é crente? Todos são? Amém. Anúncio? Amém. Está feliz? Não. Está feliz? Então vamos anunciar a semana rapidamente. Não precisa, aí faz assim, não precisa ser rápido, não. Estou na presença do Senhor. Hoje. Vamos lá, gente. Dia de oração, terças e quintas. Hoje é terça, então quinta-feira, depois de amanhã, tem um dia de oração. Você vai para sua casa, dorme, acorda, vem para a igreja agora. E é isso. Beleza? A gente sabe, vai voltar, a gente sabe todas as quintas, quinta tem. Agora, quinta começa uma nova jornada, a gente sabe. Tudo lá? Está no processo. Oi? Próximo mês, então vamos ver essa aqui. Essa aqui. Para finalizar, é quem? Qual o profeta? Malaquias. Gente, ó, estudo panorâmico da Bíblia, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Beleza? Vem estudar a palavra de Deus. Culto lá, dia 23, na casa do pastor Carlão, da pastora da Flavinho e Cristo. Aqui, ó. Se você quiser ir falar com o Dudu, e a gente vai todo mundo junto, tá? Ah, quero ter um culto na minha casa. Dudu, faz assim, Dudu, faz assim, Dudu, isso, legal. Beleza? Domingo pela manhã, culto do Alto Espírito Santo. À noite, culto de louvor e adoração. Possivelmente, sem o nosso pastor, né? Acho que quem vai pregar domingo. Ótimo, a gente não sabe, mas venha, porque Deus é mais importante de qualquer coisa que está aqui na plataforma pregando. Beleza? Escola Bíblica Dominical. Quem aqui não faz parte de nenhuma classe da Escola Dominical faz assim? Todo mundo faz, graças a Deus. Está na igreja, tá, irmão? É verdade. Esse cineminha das crianças apresenta Leão de Judá. R$3, dia 24 de junho. Se você tem uma criança e deseja que ela vá, né? Porque não é para você, mas de crianças. Tem que falar com o pessoal das crianças. Quem é a pessoa das crianças? Carla! Fala com a Carla. Carla tá aí, Carlinha? Fala assim, Carlinha, lá no final, lá, ó. Lá na pedra do Aço. Que isso? Arte bonita. Lígia Soares. Aí eu já falei, nunca falo sobre o nome dela. Lígia Soares. Acabou a piada. Obrigado, Carol. Lígia Soares é o nosso culto da igreja, mas o culto das mulheres, beleza? Se você for homem, eu aconselho a você fazer duas coisas. Traga sua esposa se você tiver carro. Se você não tiver carro, você traga ela no Uber, volte para casa, prepare um jantar. E quando ela chegar, ela vai se alimentar. Espiritualmente vai chegar em casa e vai estar com uma comida diferente, ela vai surpreender. Meu Deus, 25 anos que você não faz comida. Comece a fazer isso, deixa as mulheres aqui, a não ser que você esteja aqui para servi-las. Faz sentido, beleza? Mas vem pro tudo bem, mais, não cuidar. Vai! Evangelismo noturno, dia 30 agora. Se você quiser fazer parte dessa obra, procure o pastor Fábio, todos que fazem parte da MNI. Não quero ir porque eu entendo que esse não é a minha vocação. Estar na rua e tal, mas quero ser partícipe da obra. Procure ele, procure o Vitinho é aquele
da Casa dos Tesouros, e te quero dar uma oferta, hoje o lanche é comigo. Foi um exemplo. Mas deve ser errado, posso ser errado também. Que isso é muito forte, gente. Gente, limpar a casa, todo mundo gosta. Só que limpar a casa tem aquelas poeirinhas ali no cantinho. E é muito difícil. Aqui. Aspirador de pó. Gostou? Então, bom. Meu Deus, Luiz. 100. Que isso, galera? Galera, ajude a gente, porque todo o valor arrecadado é para o nosso ministério de jovens. Amém? Por causa desse lugar aí, ó. Que isso, Luiz, pai? Você lembra quando você estava na minha casa? Meu Deus. Lembra quando você estava na minha casa? No ano de 2002, fevereiro de 2002. Toca. Oi, tudo bem? Meu nome é Regina. Lembra, pastor? Meu nome é Regina. Eu quero convidar o seu filho para ir no acampamento da minha igreja. Lembra? Eu vou cuidar do meu filho. Você lembra? Hã? Do teu filho. Ela estava com a minha mãe. Eu fui. Foi na minha casa dela, conversar com ela. Foi conferir se era real. Isso no ano de 2002. Hoje a gente está no ano de 2023. Faz a conta rápida. Isso aí. 21 anos atrás. Hoje eu estou aqui. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor dessa casa. Por causa de um acampamento. Pegou a importância de um acampamento? Não, mas é para os jovens. Mas tu pode enviar o teu filho, o teu sobrinho, amigo do teu filho. Não, meu filho cresceu. Então você pode abençoar alguém que vem. Meu Deus! Eu vou abençoar a obra do Senhor. Meu Deus, como é bom abençoar a obra do Senhor. Invista nos jovens e adolescentes dessa casa. Então, tudo que estiver vendendo aí, tu participa. Se for mais tempo, pode pensar. O resto, vai tudo. Beleza? Vai, tá hora. Galera, muito importante, o pessoal tem se complementado muito bem sobre isso. No novo curso é Psicologia e Teologia. É um progresso, né, do curso do seminário do interior. É um evento habilitado, você tem como pagar por Pix, vai ter coffee break, é um dia inteiro quase, manhã e tarde. O Pix é da Janaína Assunção, Janaína faz assim, fica de pé, Janaína. É a menina lá atrás. Amém? Vai ser muito importante para a sua vida, seu desenvolvimento ministerial, psico-espiritual. Vai! Capães, que é a assistência do salão da igreja, você já sabe, se você quiser, vai, como se encanta toda segunda-feira, terapia ocupacional. Daniel, rei, judô, então, praticar as artes marciais, pensa é quinta de 9 a 10, de 14 a 15. Exame de vista depois de amanhã. Hoje é terça, quinta-feira, a partir das 5 horas, de graça, né, Flávio? Armação com valor promocional. Aleluia. Aplausos, Senhor. Aleluia. Deus continue te abençoando. Rique abundantemente. Você pode colocar de pé para a gente encerrar as nossas palavras proféticas e logo em seguida a pastora Regina vai dar essa postura. Amém? Glória na tela, por favor, Bira. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Aplauda o Senhor. Vai ser um culto muito especial. Comece a se preparar desde hoje. Chame suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça poderosa do seu amado Filho nosso, Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja amada de Jesus. E o povo que é mais do que vencedor diz: Amém.